Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, né, à nossa aula de laminação, nós vimos na aula anterior, né, uma ideia teórica dos processos de laminação, dos trens laminadores, e agora nós vamos ver um pouco da aplicação do cálculo dos esforços, então. Mas eu vou começar ainda, né, falando um pouquinho dos materiais de laminação, que esses materiais eles são muito importantes, né? Os materiais desses cilindros, uma vez que são eles que vão executar essas aplicações de esforços aí e vão acabar deformando, né, as chapas. Então é muito importante no projeto desses cilindros de laminação, primeiro, né, a determinação das dimensões dele, tem que ser dimensões que atendam o projeto, né, que consigam executar então a deformação necessária. E além das dimensões que são importantes, as propriedades desses cilindros aí. Como por exemplo, a dureza do cilindro, resistência ao desgaste, resistência à tração, rigidez, tenacidade. Então são todas propriedades fundamentais para os cilindros de laminação, uma vez que se espera que ele cumpra a função dele e tenha uma boa vida útil. Então, dureza, que também está associada à resistência ao desgaste, é muito importante, né? Nós vamos ter ali materiais passando entre esses cilindros com um certo atrito entre as paredes desse esboço que está passando e o cilindro. E nós temos que minimizar, então, o desgaste dos cilindros para não termos, então, depois um material, aí, uma chapa com propriedades finais, com dimensões finais fora de especificação. Então, os materiais que são mais utilizados para cilindros de laminação são os ferros fundidos, o aço fundido e o aço forjado. Obviamente, cada um vai ter um custo de fabricação e um desempenho diferente. Então, aquela setinha ali está indicando justamente isso. A ordem crescente do custo de fabricação e do desempenho. Então, se tem uma situação ali mais simples, que não demanda, não é necessário uma dureza muito alta, uma resistência, digamos, propriedades assim muito otimizadas, dá para utilizar ali um cilindro de ferro fundido, conforme vai tendo uma demanda maior, aí se opta por outros materiais, né? Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então primeiro ali os de ferro fundido, né? Então laminação de desbaste, então de placas grandes, né? As primeiras reduções ali normalmente vão ser feitas podem ser feitas com esse tipo de cilindro. Tem um menor custo de fabricação, processos de fundição, né? Normalmente tem um custo mais baixo que os demais. Nós temos a possibilidade de obtenção então de superfícies bem duras, por exemplo, com ferro fundido branco, ou situações com núcleos menos frágeis, né? Que aí nós poderíamos utilizar ali também o ferro fundido cinzento. E a sequência de produção de um cilindro desse é o processo de fundição em si, né? Fusão desse metal líquido, né? Desse ferro fundido aí. Depois o vazamento, tratamento térmico para melhorar as propriedades superficiais desse cilindro, usinagem, inspeção e embalagem. Então de uma forma bem simplificada, é um processo de fundição, né? Na sequência nós temos então os cilindros de aço fundido, então usado principalmente na laminação de blocos e perfis com fendas profundas, com ranhuras esses perfis, né? Tem um custo de fabricação que já é intermediário. E as propriedades mecânicas necessárias no caso que esse cilindro tem que ter normalmente é uma tensão máxima ali entre 65 e 67 kgfm por milímetro quadrado e um alongamento ali de 10 a 12%. Então, da mesma forma, sequência de fabricação começa lá pelo processo de fundição, né, a fusão desse aço, o vazamento dele
no molde do cilindro, depois processo de usinagem por torneamento, passa por um tratamento térmico, um processo de retífica, por fim, inspeção e embalagem. Continuando também, nós temos os cilindros de aço forjado. Então aí eles vão ser utilizados na laminação de produtos finos, né, de espessuras muito finas. Normalmente são fabricados ali em aços com cromo, níquel, molibdênio e vanádio, que é justamente para ter uma dureza aprimorada. Então a gente tem um melhor controle também do processo de têmpera desses aços aí. E aí vão ser justamente submetidos a esses processos para aumentar a dureza deles, né? Aí a sequência de operações para fabricação, então lá passa pelo processo de fusão, desgaseificação a vácuo, né, para minimizar a quantidade de defeitos desse aço, lingotamento, até aí processo de um aço normal. Onde começa a entrar então o diferencial é a partir do quarto passo, onde nós temos a etapa de forjamento, vai passar por um recozimento após esse forjamento aí, processo de usinagem, têmpera e revenimento, mais um outro processo de usinagem, um torneamento ali, têmpera por indução e alívio de tensões, processo de retífica e inspeção e embalagem. Então somente aí a gente já vê que esse processo, essa série de processos, ela acaba encarecendo a produção desses cilindros, né? Então, se nós fôssemos estabelecer aí uma relação de custos, nós diríamos ali que o custo máximo seria do aço forjado, um peso 10 ali, o aço fundido teria um peso 4, enquanto que o ferro fundido teria um peso 3. E dentro do processo de laminação, então, uma outra questão muito importante são as relações geométricas desses produtos planos aí, né? Então, o processo de laminação, por si só, a gente define ele como um modificador, né? Ele vai modificar tanto geometria, as dimensões de um corpo de prova, quando nós passamos por 2 ou mais cilindros laminadores. Outra questão importante é a questão da velocidade, né? A velocidade com que esse metal entra e que esse metal sai. Então a velocidade com que ele sai é maior que a velocidade de entrada, porque vai ter a ação de cilindros ali que estão girando a uma velocidade diferente. Na questão microestrutural, os grãos, os cristais, eles vão ser alongados na região de laminação. Então, como nós já conversamos em aula, né, nós temos ali um efeito de encruamento nos processos a frio, enquanto nos processos a quente nós vamos ter competindo também um efeito ali de recristalização. Mas, via de regra, ao passar por esses cilindros, esses grãos vão ser alongados. Laminação a quente, então já falei, né? Eles vão ter uma certa reconstrução dessa microestrutura em função da temperatura. Laminação a frio, eles vão se manter então de forma alongada. Durante o processo de laminação, nós já vimos também essas chapas, elas são submetidas então a altas tensões de compressão, algumas tensões de cisalhamento superficial, justamente em função do atrito, né, dos cilindros e do metal. E também que essas forças aí de atrito, elas são responsáveis por puxar o metal para dentro dos cilindros. Isso nós vamos ver com mais calma ao longo da aula também. Se nós não tivéssemos essas forças aí, simplesmente o cilindro ia ficar patinando e acabaria não puxando o material para o meio deles. Então, em função disso, é necessário que se tenha algumas condições de agarramento, né, desta chapa, para que ela possa passar por esse cilindro. Senão, como eu falei, né, os cilindros estão girando ali, se não tivesse nenhum agarramento, eles ficariam patinando aqui, deslizando,
e acabariam não puxando a chapa para o interior deles. A chapa, o esboço, melhor dizendo. Então, esse agarramento, ele depende de alguns fatores. Primeiro, coeficiente de atrito na superfície dos cilindros. Então, se esse cilindro ele tem algum tipo de rugosidade, se ele é um cilindro liso, isso vai influenciar na condição de atrito. O diâmetro dos cilindros também vai influenciar, um cilindro de diâmetro maior, menor, então a área de contato vai mudar. A redução da espessura aplicada, então é justamente essa diferença entre a altura inicial e a altura final. Então, se nós tivermos uma redução muito grande, o atrito vai se comportar de uma forma. Se a redução for menor, se comporta de outra. Velocidade do cilindro influencia também. Temperatura do esboço, né? Então dessa chapa que está entrando, desse tarugo que está entrando aqui. Se há frio, se há quente, vai modificar o coeficiente de atrito. E o impulso desse esboço. Se simplesmente ele vai ser colocado em frente a esse cilindro, se ele vai ser empurrado. Isso tem muita diferença nas condições de agarramento. E aí fica um questionamento, né? Se não houvesse atrito aqui, o que aconteceria? Essa chapa ela seria puxada, não seria? Então, se nós pensarmos um pouco, se não ocorresse atrito, se essa superfície do cilindro fosse lisa e muito bem lubrificada, simplesmente ele ficaria aqui deslizando sobre o esboço, né? E acabaria patinando e não puxando esse esboço aqui para dentro. O resultado seria não ia ter o agarramento e poderia acabar danificando esse cilindro aqui, né? Esse simples fato de ficar deslizando aqui, patinando, acabaria desgastando a superfície desse cilindro. Então, para nós observarmos então essas condições de agarramento, nós precisamos entender um pouco das forças que estão atuando ali entre o cilindro e o esboço. Então, se nós observarmos ali a figura, né, nós vemos que vai estar atuando uma força normal ali e uma força de atrito, que é ali uma força tangente ali, né? Então, se nós considerarmos que F então é a força resultante, para ocorrer o agarramento aqui, esse Fx ele teria que ser ali maior do que zero, né? Então, continuando a observar essas forças, nós temos lá que a força de atrito aqui vezes o cosseno de alfa menos n seno de alfa tem que ser maior que zero. Ou então, simplificando, essa força de atrito aí, ela vai ser o coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, a gente pode considerar ainda que essa força normal, ela multiplica então o coeficiente de atrito vezes o cosseno de alfa menos o seno de alfa, e que isso tudo tem que ser maior que zero para que ocorra então o agarramento. Então, para ângulos pequenos, nós podemos dizer que esse seno de alfa é aproximadamente a tangente de alfa e que isto nada mais é do que a raiz da variação de espessura máxima sobre o raio do cilindro. E que isso aí é igual, então, ao coeficiente de atrito. Então, daqui nós podemos já tirar uma relação importante, que a redução de espessura máxima que pode ser dada pelo processo para que ocorra o agarramento, ela vai ser definida dessa forma. Então, a variação de espessura máxima vai ser igual ao coeficiente de atrito ao quadrado vezes o raio do cilindro do laminador. Então, o primeiro cálculo que nós podemos fazer é esse, verificar qual é a espessura máxima que eu posso reduzir naquele meu processo. Aí nós vamos, a partir disso, estabelecer o restante dos cálculos. Uma outra situação, então, é essa condição inicial, né? Para ocorrer esse agarramento, para ocorrer a mordida desse cilindro,
nós precisamos ter um ângulo alfa aí. Então, após a mordida, que a chapa já começou, ela já foi puxada, o ângulo ele modifica na realidade. Então, pode-se trabalhar com ângulos menores, porque a força ela não vai estar mais nesse ponto de entrada aqui. Ela vai se estabelecer numa região entre o ponto de entrada e o ponto de saída. Então, em função disso, esse ângulo ele acaba sendo menor. Aí, para calcular a condição de agarramento, uma vez que ocorreu a mordida, essa relação muda um pouquinho. Então, aí a tangente de alfa ela vai ser igual a 2 vezes o coeficiente de atrito. Isso apenas para uma situação onde o cilindro já foi mordido. Caso precise calcular o ângulo de agarramento, aí é na situação inicial onde esse cilindro tem que morder ainda esse esboço. Então nós falamos um fator básico para o agarramento é o atrito, né? E falamos também que o atrito ele acaba se modificando durante o processo. Então, por exemplo, ali tem diversos estudos que apontam o seguinte, que até cerca de 500 graus Celsius, o atrito entre o esboço e o cilindro, ele acaba se modificando de forma crescente. Então ele cresce até cerca de 500 graus. Acima de 500 graus, quanto maior a temperatura, menor o coeficiente de atrito. Então, se nós pararmos para pensar um pouco, para que ocorra o agarramento, nós temos que ter um atrito um pouco maior, né? Para ele conseguir puxar esse esboço para entre os cilindros. Então, em função disso, normalmente o cilindro ele é resfriado para melhorar esse coeficiente de atrito e conseguir morder essa chapa. Isso em situações onde esse esboço ele já vem quente, né? Então, para melhorar o atrito, acaba que o cilindro ele acaba sendo resfriado. Questão do diâmetro. Então, outra relação, quanto maior o diâmetro dos cilindros, melhor é o agarramento. Então, como eu falei também, cilindros maiores vão implicar numa área de contato maior entre o cilindro e o esboço. Outra coisa que eu comentei também, o grau de redução de espessura também vai influenciar então no agarramento. O agarramento se torna mais fácil quanto menor for a redução. Então esse caso aqui, ó, uma diferença entre a espessura inicial e a espessura final muito grande, ó. O agarramento ele se torna extremamente difícil, enquanto que este outro caso aqui, uma relação menor, o agarramento se torna mais fácil. Outra questão também, velocidade dos cilindros vai atuar sobre o atrito também. Quanto maior a velocidade entre as superfícies, menor será o atrito entre elas. Então, em função disso, se tornaria extremamente difícil o agarramento desses cilindros. Uma das formas de contornar, de melhorar esse agarramento, é justamente como está aqui na figura, se nós empurrássemos, tanto de forma manual ou de forma automática, esse esboço fosse empurrado em direção a esses cilindros para a variação de velocidade entre o cilindro e o esboço ser menor. Então aqui nesse caso pode ser feito de forma manual, ou então, como no caso aqui, né, esse esboço já passou por uma cadeira laminadora anterior. Aqui tem um sistema ali de rolos para ajudar a transportar essa chapa. E o próprio movimento aqui dos cilindros e desses rolos transportadores acaba impulsionando então o esboço para o próximo trem laminador. Isso aí acaba facilitando então a condição de agarramento. Então, para nós entendermos um pouco melhor o processo de laminação, é importante estudar a região onde realmente está ocorrendo a deformação, né?
Então, essa região ela é chamada de região geométrica de deformação e é definida conforme essa área aqui que está achurada, né? Então, é o espaço delimitado entre as superfícies de contato, tanto o cilindro superior, quanto o inferior, quanto os planos laterais, né? Então, é nessa região onde vai ocorrer essa deformação e é onde nós vamos analisar, então, vamos realizar os cálculos para determinar carga de laminação, potência dos laminadores, enfim, nós vamos ver mais adiante. Então, nós vamos estabelecer algumas relações agora em função dessa área aí. A primeira delas é a redução absoluta, né? O quanto vai ser reduzido nessa chapa. Então, nós podemos determinar essa redução de diversas formas. A primeira aqui, né, considerando a área que está sendo deformada, então nós vamos ter ali uma área da seção de entrada, dada em milímetros quadrados, né, menos a área da seção de saída. Então a redução absoluta vai ser justamente isso, área de entrada menos área de saída. Nós podemos determinar essa redução também em função da espessura da chapa. Então nós vamos ter lá uma espessura de entrada, né, um H1, e uma espessura de saída H2, dada em milímetros. H1 menos H2, nós vamos ter a variação, então, de altura, que é também uma forma de determinar a redução. Redução relativa. Então, a redução relativa nada mais é, ela é dada, então, em percentual, né? Nós vamos ter ali a variação entre a área final e inicial sobre a área inicial multiplicado por 100. Então essa relação aí nós vamos chamar de redução relativa. Se nós tivermos a largura constante, ou seja, se ela não se modificar durante a passagem nos trens laminadores, essa redução relativa ela vai ser a variação de altura sobre, a variação de espessura sobre a espessura inicial, isso tudo vezes 100. Alargamento absoluto. Então, nós podemos ter, durante esse processo de laminação, um aumento no alargamento, né? Quando ocorre esse aumento aí, nós podemos calcular qual é o alargamento absoluto. Então, nós vamos ter ali o alargamento absoluto, sendo a largura após o passe menos a largura inicial. Em percentual, variação então dessa largura sobre a largura após o passe vezes 100. Alongamento absoluto. Então, como eu já comentei em outras aulas, se está ocorrendo a redução desse material em um determinado plano, tem um outro plano que vai estar tendo um acréscimo. Então nós podemos calcular, né, em função da redução da área de seção transversal, normalmente vai ocorrer um alongamento. Então esse alongamento aí ele é calculado dessa forma, como nós vamos ver aqui. Então, comprimento final menos o comprimento inicial. Esse é o alongamento absoluto. Alongamento percentual vai ser o alongamento absoluto ali sobre o comprimento inicial vezes 100. Então, são relações bem simples, né? Ainda nós podemos expressar essas relações em forma de coeficientes. Então, coeficiente de redução ali, H2 sobre H1, alargamento B2 sobre B1, né? Largura final sobre largura inicial. Coeficiente de alongamento ali, comprimento final sobre o inicial. Se a largura for constante, nós vamos ter a área após a passagem dos cilindros sobre a área inicial. A partir disso, nós podemos entender um pouco melhor também os coeficientes de deformação, né? Então, a deformação ela pode ser expressa de duas formas: a deformação convencional, a deformação linear, e a deformação logarítmica. Então, a deformação convencional nós vamos definir como uma variação de espessura sobre a espessura inicial,
ou em percentual, que aí nós vamos pegar essa relação e multiplicarmos ali por 100. Nós podemos ter também, analisar a deformação no arco de contato, então naquela região ali onde tem o contato do cilindro com o esboço, aí ela vai ser definida em função do ângulo de contato, né? Então vai ser a espessura inicial menos a espessura final ali vezes o ângulo de contato, espessura inicial menos um H que multiplica esse alfa aí sobre a espessura inicial. Então esse H em função de alfa aí nós podemos definir ele como a espessura final mais 2 vezes o raio, que é o raio do cilindro, que multiplica então 1 menos cosseno de alfa. De uma forma geral, a deformação total ao longo do arco de contato ela pode ser definida da seguinte forma: 0,67 vezes a variação de espessura sobre a espessura inicial. Deformação verdadeira ou deformação logarítmica. Então a deformação verdadeira ou logarítmica é como se nós analisássemos ponto a ponto do processo de deformação. Então a cada variação de espessura nós faríamos análise. Então a variação naquele ponto, a variação de espessura naquele ponto sobre a espessura inicial mais a do ponto seguinte, e assim até completar todo o processo de deformação. Então a equação seria essa aqui. Aí nós teríamos que integrar essa equação aqui para chegarmos então na deformação verdadeira. Então a deformação verdadeira aí, ou logarítmica, seria o somatório, então, com os limites de h sendo igual à espessura inicial até h igual à espessura final. Então, integrando essa equação, nós chegamos aí no logaritmo natural, então, da espessura final sobre a espessura inicial. Nós podemos calcular também a variação da deformação logarítmica, então, no arco de contato. Aí a equação vai ser o logaritmo natural da espessura inicial sobre espessura final mais 2 vezes o raio, que multiplica 1 menos cosseno de alfa. Beleza, nós estamos falando desse arco de contato. Como é que nós calculamos, na realidade, o que é esse arco de contato? Então aqui nós temos uma situação, né, onde nós temos o cilindro conformando um esboço aqui. E nós temos uma região justamente onde esse cilindro ele faz contato com o esboço. Então essa região AC aqui, por exemplo, é a região onde o cilindro está realmente em contato com o esboço. Então essa região aí nós vamos chamar ela de arco de contato. E nós podemos definir ela de forma matemática da seguinte forma: que esse arco de contato aí ele vai ser igual à raiz quadrada do raio do cilindro laminador, que multiplica a altura inicial menos a altura final, a espessura inicial menos a final, menos 0,25, que multiplica a espessura inicial menos a final ao quadrado. Ainda nós podemos assumir que justamente esse raio do cilindro, que multiplica esse espessura inicial menos a final, é muito maior do que 0,25 vezes espessura final menos ao final ao quadrado. Simplificando todas essas equações, nós vamos dizer que esse arco de contato ele é aproximadamente a raiz quadrada do raio do cilindro vezes a variação de espessura. Então, espessura inicial menos a espessura final. Nós podemos ainda analisarmos a área de contato entre o material
e o cilindro. E aí vai ser o arco de contato vezes a largura dessa região, essa área de contato aqui. Arco de contato vezes largura onde está ocorrendo o contato. Então, o arco vezes a largura média. Ângulo de mordida. Então, para que ocorra a mordida nesse esboço, tem um determinado ângulo e ele pode ser calculado. Então, esse ângulo de contato ou ângulo de mordida ele pode ser definido dessa forma, onde o seno de alfa é igual à raiz quadrada da razão entre espessura inicial menos final sobre R. Esse ângulo vai ser dado em radianos, né? Ou nós podemos aí, como para ângulos pequenos seno de alfa é igual a alfa, nós podemos dizer então que esse alfa é igual a essa raiz quadrada aí da razão entre H1 menos H2 sobre R. Uma outra situação que acontece também na laminação de produtos planos é o ângulo neutro. Então, se nós analisarmos a situação de laminação, a condição de laminação em função das velocidades, nós podemos estabelecer algumas relações. Então, primeiro, a velocidade da chapa ao sair dos cilindros de laminação, que vai ser esse VS aqui, ela é muito maior do que a velocidade periférica, que é a região onde está entrando em contato o cilindro com a chapa. Definindo também, nós vamos definir que a velocidade de entrada aqui, que vai ser esse VE, ela é menor do que a velocidade periférica do cilindro. Então a velocidade inicial é menor que a velocidade periférica e a velocidade de saída é maior que a velocidade periférica. Então, nessa situação, nós temos aqui uma região, um plano vertical dentro dessa zona de deformação, onde a velocidade da chapa ela acaba se igualando essa velocidade periférica aí. Onde nós temos essa região aí, onde ocorre essa equivalência de velocidades, nós vamos chamar de plano neutro e tem um ângulo que nós podemos calcular para determinar esse plano neutro aí, que vai ser o ângulo neutro. Então, o ângulo neutro nós podemos calcular como esse valor de alfa sobre 2 menos 1 sobre o coeficiente de atrito, que multiplica ali alfa sobre 2 ao quadrado. Então, vai ser o ângulo onde nós vamos ter justamente essa equivalência de velocidades entre a velocidade inicial e a velocidade periférica. Partindo para o cálculo da força ou da carga de laminação, melhor dizendo, nós temos duas situações, né? Uma situação onde nós vamos estabelecer esse processo a frio e outra situação onde nós vamos ter o processo a quente. Então, existem diversos estudos, diversos equacionamentos que apontam como calcular essa carga para diferentes situações. Então, aqui eu defini alguns, né, para nós analisarmos. Então, primeiro caso ali é a equação de Orovon para laminação a frio, onde ele sugeriu ali que o atrito ele tem uma influência de 20% no valor da carga. E aí ele expressou essa reação, esse cálculo da força de laminação ou carga de laminação da seguinte forma: 1,2, que é justamente os 20% que ele está considerando, vezes o escoamento médio, vezes a largura dessa chapa. Então, se nós tivermos uma variação de largura, nós vamos calcular a largura média, né? Isso tudo vezes o arco de contato, que é o nosso R vezes a variação lá de espessura. Então, dessa forma, nós conseguimos calcular a carga de laminação em um processo a frio segundo Orovon. Aí temos um outro estudo, que é o estudo de Ekelund, que ele define que essa carga de laminação sobre
a largura, né, ela vai ser aquele escoamento médio no plano deformado que multiplica uma raiz de um raio deformado vezes a variação de espessura. Aqui, gente, esse raio deformado aqui é o seguinte: quando o esboço ele entra entre os cilindros, o que ocorre não é apenas a deformação desse esboço, ele acaba deformando o cilindro também. Então, ao entrar ali, aquele cilindro que tinha tinha as suas dimensões iniciais ali, ele acaba se deformando um pouco pela passagem, enquanto aquele esboço está passando por eles. E aí aquele raio que nós tínhamos, ele passa a ter um novo valor. Esse valor é esse R', que é o raio deformado. Nós já vamos ver como calcular ele também. Então essa raiz aí do raio deformado vezes a variação de espessura vai multiplicar ali uma outra parcela também, que é definida como 1 mais a razão, então, entre 1,6 vezes o coeficiente de atrito, que multiplica essa raiz de raio deformado vezes variação de espessura, menos 1,2 vezes variação de espessura. Isso tudo sobre a altura, a espessura inicial, melhor dizendo, mais espessura final. Então assim nós conseguimos calcular então a carga de deformação a frio segundo Eklund. Então, como eu falei, esses cilindros eles assumem um novo raio, né? E que nós poderíamos calcular esse raio deformado. Então, esse raio deformado aí, nós podemos calcular da seguinte forma: é o raio do cilindro de iluminação normal, antes de iniciar o processo, né? Que multiplica 1 mais C sobre a variação de espessura. Esse C é uma constante. Então aqui está o valorzinho dele, né? Para a maioria dos aços ele pode ser definido então como 2,2 vezes 10 a menos 4 milímetro quadrado por quilograma. E multiplica então a carga de iluminação sobre a largura. Então a largura é a largura da chapa, né? Se nós tivermos a variação de largura, vai ser uma largura média. E a variação de espessura ali, a espessura inicial menos a espessura final, né? Então dessa forma nós conseguimos calcular esse raio deformado. Então aqui na equação de Eklund, para nós sabermos a carga nós precisamos ter o raio deformado, e nessa situação aqui, para calcular ele, nós já temos que ter uma carga de iluminação. Então primeiro nós realizamos o cálculo da carga sem considerar a variação da deformação do raio, e vamos utilizar esse valor aqui para definir então qual vai ser o raio deformado. Limite de espessura. Então tem um limite de espessura também, onde se conclui que não é possível reduzir mais a espessura dessa chapa a partir daquele valor, né? Isso pode ser calculado também, né? Abaixo dessa espessura, ou essa espessura limite, aconteceria uma deformação dos cilindros e não aconteceria a deformação do esboço. Então, isso pode ser calculado desta forma. Então, a espessura limite 3,43 vezes 10 a menos 4, que multiplica o coeficiente de atrito, raio do cilindro laminador e escoamento no plano deformado. A partir disso, nós conseguimos verificar uma espessura limite em milímetros. Abaixo dela, não se consegue mais deformar. Uma outra situação, então, é a laminação a quente, né? Quando a deformação que tem que ser aplicada ela é muito grande, essas reduções são muito grandes. Então o ideal é que se realizem processos de deformação a quente. Essa deformação a quente, então, ela vai variar também essa carga de laminação, né? Então espera-se, né, que tenha uma carga menor do que se nós utilizássemos um processo a frio. Então, em função disso, o que vai variar no cálculo da carga de laminação é justamente uma pequena parcela aqui que nós vamos considerar em função da temperatura. Então, aqui nós temos um caso que foi o estudo de Sims, onde ele diz que essa carga de laminação
E é aquele escoamento do plano deformado, né? Escoamento médio do plano deformado, vezes a largura da chapa, que multiplica o arco de contato vezes um QS, uma parcela QS. Esse QS ele pode ser calculado através dessa equação. Então a única coisa diferente aqui, nós temos todos os dados, a espessura final, a espessura inicial. A única coisa é um HINT, aqui uma espessura interna aí. Essa vai ser a espessura da chapa no ponto de intersecção das curvas. Então nós vamos vir aqui no gráfico do estudo de SIMS e vamos analisar para a deformação aí, onde ele vai encontrar as curvas em função da deformação e do valor de QS. Então, calculado esse fator QS aí, nós jogamos lá de volta na equação da força da carga de laminação e encontramos justamente esta carga de laminação. Outra equação, outra forma de calcular a laminação a quente, a carga a quente, é através da equação de Ekelund para a laminação a quente. Então, da mesma forma, escoamento médio no plano deformado, vezes largura, vezes o arco de contato ali, comprimento do arco de contato, vezes um QE. Esse QE justamente vai envolver lá o coeficiente de atrito, né? E esse coeficiente de atrito ele vai variar em função da temperatura de laminação. Então nós vamos ter lá uma laminação a 800 graus. Nós vamos substituir o T aqui por 800 graus e vamos analisar o novo coeficiente de atrito. Volta na equação anterior, descobre essa parcela QE e aí desenvolve o cálculo da carga. Então lá a frio nós tínhamos que utilizar o raio deformado, aqui a quente nós vamos utilizar a largura média. Então se não tem variação de largura, é a largura que está proposta no problema. Caso tenha, nós temos que calcular então a largura média, que é a largura inicial mais a final sobre 2. Um outro estudo que foi feito foi o estudo de Orovan-Pascoe, onde ele, nesse estudo, diz que para reduções entre 10% e 50%, essas cargas calculadas desta forma serão sempre maiores que as calculadas pela equação de SIMS. Que em temperaturas iguais ou menores que 1000 graus e reduções entre 10% e 50%, os resultados calculados por Ekelund estão acima dos calculados por SIMS, mas essa diferença diminui para temperaturas mais altas. O equacionamento que eles proporam foi também a variação dessa parcela aqui em função da temperatura, né? E esse QP aí, ele é 1/4 de π, que multiplica então a raiz do raio do cilindro sobre a espessura final, vezes a variação de espessura sobre a espessura final. E aí traz o valor, a gente volta lá no valor da carga, cálculo da carga, e calcula a carga com deformação a quente. Existem outros estudos, que aí alguns consideram a variação de velocidade do processo, variação na deformação. Nós vamos nos atentar a esses três aqui, né, para cálculo de deformação a quente. Outra coisa importante, necessária, é o cálculo do torque e da potência, né? Nós temos que determinar qual é a potência que vai ser empregada nesses laminadores para que seja realizado esse processo. E nós vamos começar pelo cálculo do torque. Então o torque necessário para o processo de laminação, ele pode ser calculado através da seguinte equação, onde o M vai ser o torque por unidade de largura, né, de um FC, que é a força circunferencial líquida, esta força aqui, vezes 1D. Aqui, pessoal, é D, não é R.
Então esse D é a distância do eixo até a circunferência da zona de deformação. Que é o braço da alavanca, né? Então esse braço da alavanca, ele também pode ser calculado ali. Eu acho que eu não botei aqui. Botei aqui sim. Então esse R é a distância do eixo até a circunferência da zona de deformação. Simplificando a equação, nós vamos falar que o torque é igual à carga de laminação vezes esse braço da alavanca. E esse braço da alavanca D aqui, ele pode ser calculado através desse lambda que multiplica a raiz do raio deformado vezes espessura inicial menos espessura final. O raio deformado nós já sabemos como calcular. Temos a espessura, só nos falta esse lambda. Esse valor ele pode variar dependendo do tipo de processo de laminação. Então aqui nós temos várias situações para lingotes, placas, blocos, os quais a pressão na região do arco de contato é aproximadamente constante. Vai ter um valor de 0,5, para perfis leves de 0,45 a 0,42, para cadeiras esboçadoras de trens contínuos de tiras a quentes, esse valor é 0,48. Trem acabador de laminador de tiras a quente, o valor é de 0,39. Aqui, um outro estudo apresentou dessa forma para produtos laminados redondos, valor de 0,6, canais fechados 0,7, tiras a frio 0,38 a 0,42. Então, tendo em mente a carga de iluminação e o valor então desse D, nós conseguimos calcular o torque necessário. Com o valor do torque, nós podemos calcular a potência necessária para o processo de laminação. Então, essa potência NI aí, em kilonewtons vezes metro, consumida por cada cilindro. Esses cilindros girando a N revoluções por unidade de tempo, vai ser dada dessa forma. Então, a potência por cilindro vai ser igual a 2π vezes o número de revoluções vezes o torque. Se o nosso torque lá é dado em quilograma-força por metro, as revoluções aqui, o N vai ser dado em rotações por minuto, e nós desejamos obter a potência em quilowatts, nós temos que usar essa equação, onde a potência por cilindro vai ser 2π vezes 9,81 vezes 10 a menos 3 sobre 60. Isso multiplica então o número de revoluções por tempo, né, por minuto normalmente, vezes o nosso torque lá. Só temos que cuidar para o torque justamente estar em quilograma-força metro. Então isso para um cilindro. Se nós precisarmos calcular então para 2 cilindros, nós vamos multiplicar então a potência para os 2 cilindros vai ser 2 vezes a potência por cilindro. Então não tem truque nem magia, né? É só ir calculando cada passo da equação, calcula a carga de laminação, se é a frio, se é a quente, calcula o torque e chegamos à potência. Então a potência para tocar esses 2 cilindros aí vai ser 2 vezes o nosso NI. Porém, nós sabemos que a potência que tem que ser fornecida ao motor que vai tocar esses cilindros, ela tem que ser um pouco maior, né? Nós temos diversas perdas de carga ao longo do sistema de transmissão, né? Então, tem perda nos mancais, tem perda depois por atrito. Então, nós temos que colocar um valor superior a esse valor calculado aqui para os cilindros para conseguir realmente executar o processo. E esse cálculo é definido dessa forma: a potência a ser aplicada no motor vai ser a potência para os 2 cilindros dividido aí por um X. Esse X ele varia então entre 0,3 a 0,9. Então, como saber qual o valor exato? Isso vai variar em função
do projeto do laminador, o sistema de construção dele, qual as perdas de carga associadas àquele laminador. Aí vai ser definido então o valor entre 0,3 e 0,9. Bom pessoal, na parte do cálculo dos esforços de laminação nós vamos encerrar aqui, né? Como eu falei, existem diversos estudos, os processos em si, o cálculo de carga ele é um pouco complicado, né? Porque a situação que ocorre na laminação é uma situação muito particular, que não acompanha os valores que são calculados nos ensaios mecânicos normais. Então, para cada situação, normalmente se modela um estudo para calcular as cargas necessárias, mas de uma forma ampla, de uma forma mais geral, com esses cálculos que nós vimos aqui, nós podemos determinar então as cargas de laminação, torque e a potência necessária para os trens laminadores. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.